Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o médico Dr. Bruno Norberto Ferreira. Dr. Bruno, ele atua na especialidade de gastroenterologia e também cirurgia. E vamos conversar um pouco hoje a respeito de colonoscopia, endoscopia. Dr. Bruno, é um prazer recebê-lo aqui no programa e podermos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né, a respeito desses exames. Luciano, o prazer é meu de estar aqui acompanhando com vocês o programa. Bruno, então, antes dos comerciais, né, comentei que você ia comentar a respeito dos exames de colonoscopia, endoscopia. Vamos falar um pouquinho sobre colonoscopia. O que vem a ser a colonoscopia? Bom, doutor Luciano, a colonoscopia é um exame de imagem realizado com um aparelho chamado colonoscópio, e onde a ideia é investigar as patologias do intestino grosso e ilho terminal. E este exame, quais seriam as indicações para esse exame de colonoscopia, Bruno? Bom, as indicações, acima dos 50 anos de idade, todos os pacientes têm indicação de fazer uma colonoscopia. Pacientes a partir dos 40 anos que têm história familiar de tumor de intestino, já têm indicação de fazer a colonoscopia. Além de dores abdominais frequentes, certo. Diarreia persistente, alguns quadros, né? O paciente às vezes acaba queixando e às vezes não liga muito para aquilo que ele está sentindo, né? Tem uma dor, uma coisa, isso aqui passa, né? E vamos deixar. Eu acho que o importante é sempre procurar um colega, procurar um médico para poder investigar. Às vezes uma simples dor pode ser um começo de um tumor, sei lá, alguma coisa. Exatamente. Assim. Muitas vezes no exame de colonoscopia de rotina de um paciente que tem história familiar ou no primeiro exame, no caso de pacientes acima dos 50 anos sem a história familiar, muitas vezes encontramos pólipos, que são tumores benignos, onde no próprio exame já é feita a polipectomia, que é a retirada desse pólipo. A retirada desse pólipo. E esse pólipo provavelmente vai para exame também, não é isso? Sim, esse vai pólipo fazer é enviado para um anátomo patológico, onde vai ser avaliado a malignidade ou não do pólipo. Ô Bruno, esse exame é feito na própria clínica, no próprio consultório seu, ou tem que levar o paciente para o hospital? Esse exame é realizado tanto em clínica como em hospital. Quando realizado em clínica, é necessário que tenha toda a infraestrutura para que, em caso de urgência, de emergência, lógico, seja realizado... Esteja preparado, né, para qualquer eventualidade. O exame tem que ser realizado com toda a segurança pelo profissional e com toda a segurança para o paciente. Qual que é mais ou menos o tempo de realização desse exame? Bom, o tempo do exame varia muito de paciente para paciente. Geralmente o exame varia de 20 minutos, pode chegar até 1 hora o exame, onde alguns pacientes a gente encontra maior dificuldade, geralmente pacientes que têm cirurgia abdominal prévia. Seria devido a aderências? Exatamente, bridas e aderências. E o preparo desse paciente antes do exame, como que é esse preparo? Tem algum preparo mais sofisticado, mais complicado ou não? Bom, o preparo para a realização da colonoscopia é feito com substâncias laxativas, onde a ideia é exatamente limpar o intestino para que a gente possa, durante o exame, ter uma visualização completa de todo o intestino. Facilita, né, o exame, quer dizer, limpando o intestino, você vai visualizar, pelo menos, supostamente tudo, né, que você exatamente, principalmente precisa. Na existência de pólipos, divertículos ou próprios tumores. Quando o preparo não é adequado, muitas vezes pode passar despercebido alguma lesão. Bruno, vamos pensar. Você diz que o pólipo pode ser retirado durante esse exame. Tem mais algum tipo de patologia, algum tipo que possa ser realizado por meio cirúrgico, né, durante a colonoscopia? Sem ser o pólipo, outro tipo de tumor, ou, não sei, alguma coisa? Muitas vezes em sangramentos de intestino, durante angiodisplasia, ectasias vasculares, é utilizado o bisturi de argônio, onde consegue parar o sangramento. Muitas vezes, pós-polipectomia, pode acontecer sangramentos também, onde existem clipes, grampos, que é utilizado exatamente para tentar parar esse sangramento. Então, quer dizer, além dos pólipos, pode existir sangramento. Então, tem outras indicações além do pólipo e além do exame de rotina também, mais para diagnóstico, não é isso? Inclusive mucosectomia, onde faz uma retirada da mucosa do intestino, no caso de suspeita de tumores, lesões planas, lesões maiores até, que consegue retirar no próprio exame.
Isso é importante, né? Então, esse exame, paciente que, né, os telespectadores que estiverem nos assistindo, fique tranquilo que é um exame que não, né, não tem muita preocupação, é um exame mais tranquilo, mas é importante, né? Importantíssimo para diagnóstico aí mesmo, para algum tipo de cólica, dor abdominal. Exatamente. É um exame tranquilo, desde que feito em condições adequadas. Adequadas, né? Um preparo antes, né? Um preparo bem feito, o local de realização do exame é adequado, com toda a infraestrutura para a realização do exame seguramente. E uma investigação do paciente, né? Se esse paciente também está tranquilo, se tem alguma doença, alguma coisa que necessite talvez uma internação, não é isso? Exatamente. Bruno, vamos falar um pouquinho a respeito de endoscopia. O que é endoscopia? A endoscopia é um exame muito parecido com a colonoscopia, porém é realizado por via alta. Então é introduzido o aparelho pela boca, vai chegar para visualização do esôfago, estômago e duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Na endoscopia, você diz que é muito parecido com a colonoscopia. Então, você diz que pode retirar pólipo ou algum outro tipo de procedimento. Na endoscopia, pode ser realizado algum outro tipo de procedimento também, ou é mais para diagnóstico? É tanto para diagnóstico como para procedimentos. Inclusive a polipectomia, que é a retirada dos pólipos, pacientes que têm sangramento por varizes de esôfago, principalmente paciente cirrótico, pode ser realizado a ligadura elástica das varizes de esôfago, e na vigência do sangramento pode ser utilizado também a escleroterapia desses vasos sangrantes. Certo. Bruno, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e conversando hoje com o Dr. Bruno. Bruno, vamos falar um pouquinho a respeito do preparo da endoscopia. É a mesma coisa da colonoscopia? Assim, eu sei que são locais diferentes, mas assim, como que seria? Compara um e outro, colonoscopia e endoscopia. Bom, o preparo da endoscopia é basicamente o jejum, de 8 horas antes da endoscopia. Da endoscopia. E acrescentando uma informação sobre o preparo da colonoscopia, o preparo da colonoscopia muitas vezes é pior do que o próprio exame. Porque durante o exame da colonoscopia, o paciente está sedado, então ele não vê nada, não sente nada, então é tranquilo. Vamos falar um pouquinho das indicações da endoscopia. Quais seriam as indicações? A indicação da endoscopia é paciente com, vamos falar, chama de dispepsia funcional. É uma dificuldade que o paciente tem de digestão, empachamento, muitas vezes o paciente com muito enjoo, paciente com refluxo, com queimação, azia, né, que o pessoal conhece. Isso. E também para controle e pesquisa da bactéria, o Helicobacter pylori. Então, durante a endoscopia é feita uma biópsia. Exatamente. Durante todas as endoscopias a gente faz de rotina a pesquisa da bactéria, do Helicobacter pylori, que onde é realizada uma biópsia em 2 locais do estômago, no antro, que é a porção inferior do estômago, e no corpo, que é a porção média do estômago. Então a gente realiza 2 biópsias no antro e 2 no corpo para a pesquisa da bactéria. Ô Bruno, o paciente que vai fazer endoscopia, ele pode ser feito na sua clínica, tem que ir para o hospital, como que é? Comparando com a colonoscopia que agora há pouco nós conversamos. Lá na nossa clínica, tanto a colonoscopia como a endoscopia pode ser realizada lá. Lá a gente tem a infraestrutura, tem toda a aparelhagem para que tenha segurança tanto para a realização de endoscopia como de colonoscopia. Inclusive, na nossa clínica temos 6 tubos de endoscopia e 4 tubos de colonoscopia, onde enquanto um está sendo desinfectado, não é esterilizado, é desinfectado, a gente vai utilizando um segundo tubo. Esse segundo tubo vai para a desinfecção, utilizamos o terceiro tubo. E assim vai sendo... Isso é importantíssimo, porque o paciente pode ser realizado o exame no paciente sem risco de infecção, de contaminação nenhuma, não é isso, Bruno? Exatamente. Além da agilidade que ocorre exatamente por ter vários tubos, onde conseguimos manter uma rotatividade boa de pacientes. Tem alguma recomendação especial para o paciente que terminou de fazer endoscopia, pós-endoscopia? Pós-endoscopia, principalmente os pacientes onde é feita a sedação do paciente, é contraindicado dirigir, trabalhar e é indicado que passe o restante do dia em repouso. Devido, talvez, ao medicamento vai dar um pouco de sono, não é isso? Vai dar uma sonolência no paciente. Na sedação, o paciente dorme durante todo o exame, após o exame ele vai para o repouso.
Quando ele melhora, volta um pouco da sedação, ele é liberado sempre com acompanhante. Mesmo após ter ficado no repouso, a gente indica e orienta a não trabalhar, ir para casa e repouso. E no outro dia o paciente já está bem para as atividades normais, vida né? normal. Bruno, vamos falar um pouquinho de balão agora. Explica para os nossos telespectadores o que vem a ser o balão intragástrico. Bom, o balão, ele é como se fosse uma bolsa, onde a gente enche essa bolsa com soro fisiológico e azul de metileno. Esse soro, a quantidade de soro fisiológico varia de 400 a 700 ml. Onde o que determina isso é exatamente o tamanho do estômago do paciente. Então você coloca esse balão para o paciente, né, ter aquela sensação que está satisfeito, que está com o estômago cheio, seria isso? Exatamente, o balão é introduzido por endoscopia para proporcionar uma sensação de saciedade para o paciente, onde ele não sente a vontade de comer. E esse balão é colocado na própria clínica também, como você disse, que é colocado por endoscopia, né? Isso. Então ele pode ser colocado na clínica ou tem que ir para um hospital também, Bruno? O balão ele pode ser colocado na clínica. A gente faz a colocação do balão na clínica, mas a retirada a gente orienta que a gente geralmente faz no hospital, para uma segurança maior do paciente. Quanto tempo o paciente fica com esse balão? Tem um tempo pré-determinado ou depende de cada paciente? O tempo mínimo não existe, mas o tempo máximo e recomendado são 6 meses, que é o período onde a segurança do balão não estourar ainda é válida. Ô Bruno, as indicações aí no caso seriam perda de peso. Exatamente. Tem mais alguma indicação além da perda de peso ou não? Geralmente a gente orienta pacientes com IMC, índice de massa corporal, acima de 27 já certo. Tem indicação de passar o balão. Outra indicação para a colocação do balão são pacientes inclusive a sua especialidade, ginecologia e obstetrícia, onde a mulher gestante já teve o filho, tenta emagrecer, não consegue emagrecer, já tentou remédio, já tentou dieta, já tentou exercício, não consegue emagrecer, é indicada a colocação do balão. Uma outra indicação para o balão, paciente obeso mórbido, a pré-cirurgia bariátrica, onde o risco cirúrgico do paciente é muito grande devido ao excesso de peso, é indicado passar o balão, perde até 20% do peso original do paciente, e depois é realizada a cirurgia bariátrica. E facilita, né, a cirurgia também. Exatamente. Tanto para o cirurgião e diminui o risco do paciente. Exatamente, para diminuir o risco para o paciente durante a cirurgia. Do balão, tem alguma contraindicação? Paciente, quero colocar. Todos podem ou tem contraindicação? São 3 contraindicações básicas para a colocação do balão. Primeira delas, cirurgia gástrica prévia. É contraindicação absoluta para o balão. Outra indicação para o balão é tumor de estômago. É contraindicado. Pólipo de estômago é contraindicado. E hérnia de hiato muito volumosa também é contraindicado. Bruno, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o Dr. Bruno e agora também neste bloco a presença da Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. E falar em telespectadores, como estão nossas perguntas, Ju? Olha, doutor, recebemos várias perguntas, né, dos nossos telespectadores, né, para o doutor Bruno estar respondendo, tirando as nossas dúvidas e dos nossos telespectadores também. Muito bom. Bruno, vamos falar um pouquinho, continuando a conversar sobre o balão. Qual a sensação que o paciente que recebeu, que foi colocado o balão, o que o paciente sente? Bom, Luciano, nos primeiros de 7 a 10 dias após colocação do balão, o paciente sente um desconforto abdominal, uma dispepsia, que é uma dificuldade da digestão do paciente, e em alguns casos pode sentir dor também. Porém, após essa variação de 7 a 10 dias, a tendência é que o paciente passe a acostumar com o balão, o organismo passa a acostumar com o balão. E aceita bem, geralmente aceita bem durante os 6 meses que ele estiver com o balão. Ô Bruno, eu sei inclusive que vocês na clínica, né, vocês têm uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu sei que tem, acho que nutricionista também, não é isso? Comenta um pouquinho com os nossos telespectadores, que eu acho que isso é importante. Claro, lá nós contamos com nutricionista e com psicólogo, exatamente para ajudar na aceitação do balão nesse primeiro período, principalmente de adaptação. Também levando em conta que o balão, ele é não só
utilizado como pré-operatório para bariátrica, em paciente obeso mórbido ou paciente com risco cirúrgico muito alto devido à obesidade, como também é utilizado para reeducação alimentar do paciente. Então, por isso é importante o acompanhamento durante os 6 meses que tiver com balão com o nutricionista e o psicólogo, porque o paciente para, de uma certa forma, de conseguir ter aquela alimentação normal que ele tinha nos primeiros dias com balão. Então é importante ter o psicólogo para fazer esse acompanhamento. Ele deve sentir a vontade de comer, mas não consegue, não é isso? Exatamente. Muitas vezes ele tem a vontade e não consegue comer. E isso, em alguns pacientes, começa a atrapalhar um pouco a vida da pessoa. Então, para evitar que isso aconteça, a gente oferece o tratamento com psicólogo e com nutricionista. Isso é muito importante, o paciente fica bem amparado, fica tranquilo. Exatamente. Né? Bruno, nós temos algumas perguntas dos telespectadores nossos. Você pode responder para a gente? Claro. Juliana, então vamos lá. Primeira pergunta. Doutor Bruno, qual anestesia que é feita na colonoscopia? Bom, tanto na colonoscopia como na endoscopia, não é feita uma anestesia, é feita uma sedação do paciente, principalmente quando é realizado em clínica. Essa sedação garante que o paciente, durante toda a realização do exame, não sinta dor e muitas vezes não chega nem ver o exame. Então não é uma anestesia, é uma sedação que é feita. Próxima pergunta, Juliana. Após a endoscopia, o paciente pode dirigir? É recomendado que não dirija. Inclusive, a gente pede que o paciente vá sempre com acompanhante para, após a realização do exame, mesmo depois de ter ficado no repouso, esperar passar a sedação, é recomendado que o acompanhante leve o paciente em casa. É mais uma segurança, né, para o próprio paciente mesmo. Exatamente. Próxima pergunta, Juliana. Doutor, sou obesa e gostaria de saber até quantos quilos pode ser colocado o balão? Bom, o balão ele não tem um limite máximo para colocação, um limite máximo de peso para colocação. Ele tem um mínimo que seria o IMC abaixo de 27. Então é recomendado e é indicado o balão o IMC acima de 27. Abaixo de 27 não é recomendado o uso do balão. Próxima, Juliana. O resultado do balão é o mesmo da cirurgia? Então, a ideia do balão é exatamente poder ser revertido. Então, após quando o paciente faz a cirurgia, é uma coisa definitiva. Então, a cirurgia é uma gastroplastia, que chama, onde é ressecado uma porção do estômago. O balão não. O balão ele é colocado dentro do estômago, dá a sensação de saciedade ao paciente, porém, após 6 meses, você retira o balão e não tem nenhuma alteração anatômica do paciente. O resultado, geralmente, do balão é uma perda de 20% do peso inicial do paciente. Bruno, você comentou que o paciente fica até 6 meses. Pode ficar mais tempo que 6 meses ou não? Ele pode ficar mais 6 meses, doutor Luciano. O problema é que após 6 meses, o risco de ruptura do balão é maior. Então, para evitar isso, a gente recomenda que fique no máximo 6 meses com o balão. E acredito também, como você disse, que o balão é reversível, né? A cirurgia não fez, está feito. Então, o paciente que coloca o balão, é importante esse apoio psicológico, esse apoio da nutricionista, para o paciente não ter recaído e voltar ao peso que era antes, né? Exato. Então, o paciente tem que ter força de vontade também. Isso. Eu brinco até que eu sou 1/4 do resultado do paciente. Eu sou a pessoa que vai, coloca e tira o balão. O paciente, ele é responsável pela atividade física, que é 1/4 do tratamento, o outro 1/4 é o nutricionista e o outro 1/4 é o psicólogo. Então, trabalho conjunto. Exatamente. Paciente feliz. Juliana, próxima pergunta. Tenho medo da cirurgia. Posso colocar o balão e ficar com ele por quanto tempo? Como a gente já disse, o balão ele é recomendado que fique no máximo durante 6 meses. Após esse período, tem um risco de ruptura do balão. E caso aconteça num período inferior a 6 meses, ou o paciente que fique mais de 6 meses e aconteça a ruptura do balão, é simples. A gente vai pela endoscopia e retira o balão como se fosse no tempo certo, no tempo normal de retirada do balão. Mais alguma pergunta, Juliana? Doutor Luciano, por hoje é só. Ao telespectador que está nos assistindo, mande suas perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br e até a próxima semana. Se Deus quiser, né, Juliana? Deus quiser. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Só que antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Claro. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite de participar do programa Saúde em Dia.
e gostaria de deixar a mensagem para os pacientes de que estamos à disposição deles para o que precisar em relação a colonoscopia, endoscopia, colocação de balão e colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é a CPRE. E estou muito feliz de poder ajudar e espero ter respondido todas as perguntas que os pacientes... Eu tenho certeza. Inclusive, é um prazer, é uma honra, né, tê-lo aqui conosco, inclusive filho de um grande amigo, que é o Dr. Eduardo Norberto, que logo também vai voltar no programa. Então, mais uma vez, muito obrigado, Juliana, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.